Olá, pessoal, tudo bem? Olha, este episódio, na verdade, vai ser dividido em dois, porque a gente vai falar de um assunto que é extremamente causador de problemas, de conflitos, e é uma das questões que volta e meia a gente fala, e apesar disso, é quase impossível não ocorrer alguma falha, que é a questão da comunicação, né? Então, mais do que isso, o nosso tema vai ser em dois episódios. O primeiro vai ser falar de comunicação eficaz partindo do emissor. E o segundo vamos falar sobre o ponto de vista, né, do receptor. Bem, então, ok, suponhamos que eu sou o emissor de uma mensagem, de uma comunicação, e eu tenho que passar isso para uma outra parte, ou para um grupo, né, que irá lidar que necessita dessa informação. Primeira coisa que eu acho importante é a gente definir um meio de comunicação. Bem, é uma informação clara e que necessita ser formalizada e que eu devo enviar, por exemplo, por e-mail. Dizem aquela questão, né? Se o e-mail passar de 5 linhas, talvez já não seja o melhor meio de comunicação, né? Eu penso que, digamos assim, eu entendo até que pode passar, né? Mas que o e-mail seja, de repente, a forma de registrar uma situação, mais uma forma de registro, do que a forma como a gente vai, de fato, estar emitindo. E também hoje, principalmente em muitas situações, a gente consegue gerar ter mais de um canal de comunicação visando uma maior clareza. Eu falo que uma questão quando a gente vai emitir uma mensagem, um ponto crucial, eu já sofri muito, por exemplo, é mensagens de texto. Eu vi até um vídeo recentemente que estava circulando na internet, a pessoa lia a mesma frase, só que dando diferentes ênfases. A frase era: eu nunca disse para matarmos ele. Aí depois a pessoa dá ênfase em outra palavra. Eu nunca disse para matar ele. E vai mostrando como que isso gera uma diferente percepção para quem está ouvindo, né? Então, a questão de quando a gente trabalha com mensagens de texto, seja por aplicativos ou mesmo pelo e-mail, a gente tem que pensar que ela não vai chegar necessariamente com a entonação que a gente gostaria. A gente tem alguns recursos, como por exemplo, usar o caps lock ou destacar alguma palavra que a gente queira dar ênfase, né? De uma maneira muito, muito clara, mas a gente não tem essa clareza. Então, digamos assim, qual que é o cenário ideal? Quando a gente tem, de repente, principalmente se for algum assunto delicado, né? Uma comunicação prévia, onde a gente tem a possibilidade de ter um retorno, por exemplo, via ligação. E posteriormente, para ficar ali de lembrete, talvez seja uma comunicação que exige uma ação, né? E essa ação talvez não vai ser feita por quem vai receber a mensagem naquele momento, né? Então, talvez seja importante também ter o registro aí, seja por e-mail, seja por mensagem. Olha, estou lhe enviando este e-mail conforme conversamos, para tratar a situação XYZ. E aí nisso a gente vai digamos assim, a gente vai minimizando os riscos de falha. Uma outra questão é quando a gente tem diferenças culturais, né? Então, quando a gente está comunicando com pessoas, às vezes, de um outro estado, de uma outra região, de um outro país, e além daquilo que a gente, digamos assim, fala com as palavras, a gente tem que garantir que estamos emitindo de uma forma que é coerente com aquela cultura. Algumas palavras, principalmente que não são tão objetivas como talvez. O talvez em uma cultura pode gerar olha, é um talvez. Então vamos pensar lá, é a questão da probabilidade. Em uma cultura, um talvez pode significar um 90% de chance. Em uma outra cultura, o talvez pode significar 10% de chance. Entende? Então, sempre quando a gente está emitindo, a gente tem que pensar se a gente conhece suficientemente bem quem irá receber a nossa mensagem e também tomar esses cuidados, né? Hoje eu falo, a comunicação em tese ainda assim é muito mais fácil do que antigamente, então a gente utilizar os meios que a gente tem. Claro, volto a falar,
que antigamente, que eu falo, por exemplo, na época que a gente só se comunicava por cartas, né? Então a gente tem a possibilidade de ligações, que é algo que ajuda muito. E, e aí nisso é importante que a gente use de maneira assertiva, né? Então a gente tem ligações, temos mensagens, temos áudio, temos vídeo, temos diversas maneiras hoje que a gente pode aplicar. Então que a gente pense antes de emitir e principalmente até a ordem de emissão, né? Pode ser muito melhor eu mandar uma mensagem ou fazer uma ligação prévia para falar sobre o e-mail que eu vou enviar, do que eu mandar um e-mail, gerar um entendimento errado e posteriormente eu ter que justificar isso por ligação ou por mensagem ou de uma outra maneira. Bem, forte abraço, até o próximo episódio.